Olá, eu sou Marina Chinem e esse é o Vozes Migrantes, um podcast sobre jovens brasileiros no Japão que estão aprendendo a ocupar o seu lugar, não só como trabalhadores ou estudantes, mas como vozes que podem construir uma mudança. E essa é mais uma iniciativa da NPO Kibon no Hikari. Para esse primeiro episódio, a gente vai falar sobre um tema muito importante, pode parecer simples, mas talvez não seja tão fácil de responder, que é por que as nossas vozes importam. Quando a gente vem para o Japão, a gente aprende a observar, a traduzir, a entender as regras e a superar muitas coisas. Mas será que a gente está aqui só para superar as coisas? Será que a nossa voz não pode ir para os lugares mais longes, ajudar outras pessoas? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para essa primeira conversa, recebemos uma pessoa que acompanha há muitos anos a trajetória educacional de crianças, jovens e famílias brasileiras aqui no Japão e que participou da construção de diferentes iniciativas para ampliar possibilidades para essa comunidade, que inclusive tem uma importância enorme na minha trajetória também. Então hoje a gente conversa com Yasuya Yamaki, presidente da NPO Kibon no Hikari. Yasuya, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Estou muito feliz com a construção desse projeto e de poder ter essa primeira conversa com você. Obrigada, Mari. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui. Parece um sonho, né? Estamos aqui para conversar um pouquinho. Então, eu conheço um pouquinho da sua trajetória, mas o pessoal não. Então, eu queria que você primeiro contasse pra gente, antes da gente debater um pouquinho sobre essa questão das vozes dos jovens. Como foi pra você quando você veio pra cá? Em quantos anos você veio pro Japão? Se você sentiu essa questão da sua voz não ser ouvida também? Como que foi pra você? É muito tempo atrás, né? Você veio com 3 anos? Com 3 anos de idade, né? Nos anos 90. Então, meu Deus, tô me sentindo muito vintage aqui. Mas sim, eu vim com 3 anos de idade pro Japão, né? Meu pai já estava aqui no Japão. E pra mim, chegar no Japão foi aquela emoção de reencontrar o meu pai, né? Que fazia anos que a gente não via ele, né? Então eu lembro muito dessa emoção, né? De pegar pela primeira vez na minha vida um avião, né? Então eu lembro de ter sido o início, assim, muito divertido, né? Muita alegria mesmo, né? Ah, que legal. Mas o que me marcou até hoje, assim, da minha infância nesse aspecto, assim, de relembrar, né, como que foi chegar no Japão como imigrante, eu acho que foi realmente um momento que eu lembro até hoje que eu chegando no Japão, mas eu acho que na minha cabecinha ainda não tinha feito esse clique, né, de que estou em outro país. Então eu continuava falando, eu fui uma criança muito, né, comunicativa. Então eu gostava de falar muito. Então eu já cheguei falando com as pessoas, só que em português. Meu Deus. E eu acho que eu não tinha, como eu não tinha feito esse sentido, né, que eu estou em outro país e outra língua, então eu continuava falando com as pessoas em português da forma que eu me comunicava quando era criança, com 3 aninhos, mas eu notava que as pessoas ficavam assustadas de, tipo, o que que essa criança está falando comigo, né, de que um rosto assim, né, né. Já tinha uma comunidade grande de brasileiros aqui no Japão ou você veio para um lugar que não tinha brasileiros? Então, a primeira cidade que a gente morou foi Seto, né, então nós éramos os únicos brasileiros do bairro na época, né? Então, a escola que eu comecei a estudar também, eu acho que tinha uma coleguinha peruana, mas eu acho que era só ela mesma. Então, as professoras, né, a comunidade em si não estava muito preparado, nem acostumado, né, com as famílias brasileiras. E eu lembro que eu fui muito bem acolhida, né? Várias pessoas, né, me ajudou nessa adaptação, ensinando japonês, né, me levando para rodas, né, de crianças e tais. Mas pra mim o que ficou mais marcante foi essa sensação de que eu não tenho um canal de comunicação com essas pessoas, né? Que Nossa, desde cedo você percebeu essa isso. sensação de que eu tô falando uma coisa, mas a pessoa não tá me entendendo. Então, como assim, né? Como que a gente se comunica? E agora, relembrando isso, eu acho que me fez ter esse hábito desde cedo de que eu preciso interpretar, né? Fazer uma leitura da pessoa pra me comunicar. Então, né, eu acho que isso é muito comum entre as crianças, né, imigrantes aqui no Japão, de tender a tentar ler, né, a expressão facial, né, o que as pessoas, o outro está esperando de você, como que eu devo me comportar, como que eu devo me adequar, né, para ser, né, entendida ou, né, para ser aceita, eu acho que de uma forma assim. Pra não ser diferente demais. Pra não ser diferente, mas eu acho que nem tanto assim esse medo de ser diferente, mas pra mim me conectar com essa pessoa que tá na minha frente, né, como que a gente, né, se comunica, se entende. Então eu acho que desde pequena foi
essa habilidade que foi construída, né? Que aqui no Japão a gente fala muito kukyoyomu, né? Que acho que em inglês seria read the room. Eu não sei qual é a expressão em português pra isso. Não sei se tem, na verdade. A gente não é tão bom nisso. Né? Eu tenho muita dificuldade com isso até hoje, assim. Ah, eu acho que é um talento não ler kukyoyomanai. Ler o ambiente, seria algo assim, né? Entender o ambiente. Fazer a leitura do ambiente, né? É uma dificuldade pra mim aqui também. Japoneses realmente são muito bons nisso. Então, mas eu acho que pode ser também uma coisa muito pesada, né? Pra criança ou pra jovens, né? Sempre estar nesse... É um modo de alerta, né? Então, você tá, né? A cabeça 1000 por hora, no sentido de processando várias informações, várias pessoas ao seu redor, né? Observando todo mundo, o que todo mundo tá esperando de você, né? Então, eu acho que a minha chegada, né, começa... Na minha chegada aqui no Japão, começa com essa memória de que eu não tenho canal de comunicação com as pessoas ao meu redor. Você percebeu isso com quantos anos, mais ou menos, logo que você chegou mesmo? Você já percebeu isso, assim? Pra ou mim, foi de tendo... início, foi uma na memória, escola? tipo, engraçada, né? Que era... assim, nossa, quando eu era criança eu lembro que, né, eu falava as coisas com as pessoas e as pessoas não me entendiam, hahaha. Mas aí agora que, né, a gente trabalha, né, faz os trabalhos sociais, né, trabalha com a comunidade, essa memória, quando a gente revisita essa memória, a gente começa a entender outras coisas, tipo, tá, né, que isso tá ligado com isso e isso, né. Então a gente faz um entendimento, uma leitura diferente do que era só uma memória, assim, né, que eu até achava engraçado, né, que chegar num outro país, criança deve ser assim, né, então aos poucos a gente vai reconstruindo, né, eu não sei. Mas você se adaptou rápido ou você continuou sentindo essa dificuldade de se comunicar? Como que era você na escola japonesa, em volta de vários japoneses? Como que você se sentia? Você lembra, assim? Eu acho que eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fazer muitos amigos, né, de conversar com as pessoas, mas na minha primeira infância, ali no itinense, até o sanense, mais ou menos, eu lembro que eu tinha vários amigos, gostava de, né, estar sempre assim, me comunicando com as pessoas, mas acho que do quarto, quinto ano, não sei que se o senso crítico, né, autocrítico também começa a ficar um pouco forte, né, que aí eu meio que parei um pouco de, né, me aproximar tanto de todo mundo, né, então fui entendendo aos poucos que, tá, eu sou imigrante, então, né, nem essa palavra eu acho que, né, passava pela mente, mas, eu sou diferente do japonês, porque eu sou brasileira, né, que até então eu achava que eu era igual a todo mundo na sala, né, mas claro que, né, mesmo falando português em casa, mesmo meus pais, né, sempre falando sobre o Brasil, né, entendendo que eu sou brasileira, mas assim, dentro da sala de aula eu me sentia igual a todos. Mas aos poucos você vai notando que realmente não sou igual a todos, né, então... Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Não, sim. Eu queria entender um pouquinho. Eu perguntei justamente porque eu queria entender como que essa sua experiência influenciou no trabalho que você faz hoje. Se foi algo que você percebeu e aí você falou, eu quero ajudar outros jovens. Ou se foi vendo outros jovens, mesmo que você não tenha passado por isso. Eu queria entender um pouquinho de o quão a sua infância influenciou no trabalho que você faz hoje. Eu não sei se eu posso dizer assim tão claramente sobre isso, mas um pouco que eu posso conectar, eu acho que seria essa experiência de por que eu tenho que ser diferente de todo mundo, né? Eu achei que era igual a todo mundo, né? E por que agora eu não posso isso, não posso aquilo, ou eu não tenho acesso a isso, eu não tenho acesso àquilo, sendo que os meus colegas, as pessoas ao meu redor, os japoneses têm acesso e só eu não tenho, né? Então acho que foi começando por esse estranhamento, né? Então o que eu preciso fazer, né? O que é possível? Não é possível por quê? Eu acho que foi essa sensação de que não é justo, né? Eu entendo muito isso. Eu vim pra cá com 12, mas eu tenho muitos amigos que nasceram aqui, ou que estão desde pequenininhos, assim, que nem você. E eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o porquê eles são tão distantes das oportunidades que eles têm dos japoneses, ou até a forma que eles se veem. E eu acho que... Posso estar errada, mas foi o que eu pensei agora. Eu acho que quando aconteceu isso com você, não era tão comum. Então você conseguiu ver esse estranhamento. Nossa, isso não é justo. Mas hoje é tão comum que mesmo que o estrangeiro tenha nascido aqui, mesmo que ele esteja aqui desde pequeno, ele não tem as mesmas oportunidades, ou ele vai trabalhar em fábrica, que os próprios jovens às vezes não estranham e acham que é só assim isso. mesmo. E isso é o que mais me entristece, né? Porque se a gente enxerga algo e fala, não, isso não é justo, deixa eu correr atrás,
é uma coisa, mas quando você acha que, pronto, a vida pra mim é isso daqui, essas são as oportunidades que eu tenho, é ainda mais injusto, né? Eu acredito que você vê muito isso no seu trabalho hoje. Como você acha que os jovens lidam com isso? Você acha que realmente tem muita gente em silêncio passando por essa sensação? Ou que é uma falta de esforço ou falta de vontade de correr atrás de outras oportunidades? A gente ouve bastante essa fala de, é falta de esforço, porque eles não querem, porque eles não correm atrás, né? Mas eu acho muito injusto julgar dessa forma, sendo que a estrutura em si direciona o próprio jovem, né? A estrutura social acaba levando essa pessoa a nesse estado. Então, eu acho muito importante relembrar de onde veio, quais foram os recursos que essa pessoa teve, quais foram as experiências e o que está levando a pessoa a esse estado, né? Acho que em vários campos, assim, de trabalhos sociais, a gente parte desse lugar. Mas sobre a questão dos jovens, eu vejo muito... Eu tenho conversado muito sobre isso com a equipe, né? Mas, inclusive, era uma palavra que a gente estava tentando traduzir em português, né? Que é o Jikokoryokukan, né? Que é um pouco diferente da autoconfiança, né? E... eu não sei se existe uma palavra dessa em português que é o autoeficaz, né? Não. Autoeficácia. Mas eu acho que seria um pouco mais por aí, da sensação de que, eu não consigo agora, mas se eu tentar, se eu me esforçar, se eu estudar, um dia eu vou conseguir, sabe? Essa sensação de que, né, é possível, né? Então eu acho que essa pode ser uma palavra-chave para responder a esse comportamento dos jovens, né? Porque eu vejo que parece muito isso, de que, como que você falou, né? Que tá acostumado a... é isso mesmo pra mim. é isso. Não tem mais do que isso, né? Então, eu não sei se tem a ver também com a experiência, assim, desde a infância, sempre ver... eu não consigo... Meu colega da sala de aula, o japonês do meu lado, ele consegue se expressar, né? Quando começa as aulas, ele levanta a mão, participa, e eu não consigo. Eu não consigo levantar a mão, eu não consigo falar, eu não consigo ler o livro didático. Então, essa sensação de eu não consigo, né, se repetir na cabeça da criança, meio que constrói essa própria imagem de, eu não consigo mesmo. Né? Então, pode ser esse contexto que, né, bloqueia, né, cultivar essa sensação de Kokoryokan. E a gente tem estudado, analisado, assim, discutido muito entre a equipe o como isso pode estar profundo, né, em todos os problemas, né, no campo da educação que a gente tem deparado, né. Então, uma coisa que recentemente a gente estava conversando entre a equipe também foi que cada vez que a gente avança com um projeto, a gente identifica, né, o problema raiz, né? Então, depende da forma que você for ver, né, esse avanço, mas pode ser que fala, nossa, cada vez mais que a gente faz projeto, mais problema surge, né? Mas eu acho que é mais como descascar uma cebola, de cada vez mais que a gente vai descascando o problema, a gente chega no problema raiz. E todos os projetos que a gente faz com fases diferentes, né, desde o Shogakusei até a aceleração que é para o terceiro ano de ensino médio e os formandos, eu vejo que a gente vai identificando mais ainda essa sensação de que, mas eu não vou conseguir mesmo, não é para mim, né? Eu não pertenço nesse lugar, né? Então, fulano e ciclano vai, mas não é para mim. Não é pra mim. É isso que eu sinto também. É complicado, mas realmente uma cebola enorme, com várias camadas, mas eu senti um pouco disso também quando eu estudei em escola brasileira também, e quando eu tava lá, eu achava que o problema era a falta de oportunidades, assim, a falta de informação da parte dos professores, etc. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar ajudando essas escolas, e aí eu comecei a identificar que os alunos, mesmo quando tinham as oportunidades, os professores estavam ali fazendo de tudo, eles não estavam muito interessados. E aí eu comecei a ficar, então são os alunos, são os professores, mas aí quando eu conversava, tinha uma conversa mais próxima com algum aluno, eu via que eles queriam, mas na verdade, não sei, algo travava eles, esse bloqueio. Aí eu falei, acho que é algo mais emocional, então. E aí, na faculdade, tive a oportunidade para a faculdade, graças ao programa de aceleração da Eno Pyokibo no Hikari. E na faculdade eu fiz um TCC sobre os jovens brasileiros e a influência do ambiente familiar e escolar na vida socioemocional deles.
E lá eu vi que também tem uma desconexão muito grande do que os pais acham que os jovens estão vivendo na educação japonesa. Como a educação japonesa ela é muito bem vista, né? Uma educação de qualidade, realmente os pais acham que tá tudo bem, né? Eles estão bem encaminhados. E aí os jovens não conseguem conversar muito com os pais sobre tudo isso que eles estão passando. E eu queria que você me contasse também se você tem contato com esses jovens também que não conseguem falar, que não tem com quem falar, ou que ainda não sabe aonde falar, sabe? Eu acho que verbalizar isso é uma maturidade emocional muito elevada, né? Não sei. E eu acho que nem eu cheguei lá. Eu tô falando isso, mas também é uma dificuldade É uma mesmo. dificuldade. A gente começa a identificar com o tempo, né? Pelas experiências. Tem uma hora que você entende o que era aquilo, né? Então, para o próprio jovem conseguir discutir as suas, né? Ou né, verbalizar, né? Expressar as dificuldades, né? Que já em si é meio caótico e nem tão claro, né? É muito ambíguo, né? Falar sobre isso. E eu acho quase impossível conseguir dizer isso, né? Ainda mais para os pais que não passaram pela mesma trajetória que eles, né? Então, e vem várias coisas, acho que misturado nisso, né? Que é a sensação de que, eu preciso estar grato de poder estar nesse país, porque meus pais estão batalhando para, né? Eu poder ter, né? Uma qualidade de vida melhor aqui no Japão, né? Meus pais deixaram o Brasil para estar aqui por mim, né? De uma certa forma, né? Então, é muita coisa que, assim, que eu acho que carrega, né? Que não tem espaço para chegar nesse lugar, né? Para analisar, identificar e verbalizar, né? Aproveitando o tema de hoje, então, mesmo sabendo dessa dificuldade de verbalizar, o porquê é importante a gente verbalizar? Como que você vê isso, assim? Qual a importância? Mesmo que seja difícil, por que a gente precisa começar a fazer isso? Porque eu mesma, às vezes, eu me vejo em uma situação, nossa, são tantas coisas, mesmo se eu falar, não vão me entender. Será que é melhor eu não falar mais nada, só me adaptar ali no ambiente de trabalho japonês, aprender as regras deles e ficar tranquila? Às vezes eu me vejo nesse lugar também. Então eu queria saber de você, por que você acha que é importante as nossas vozes e por que você acha que a gente deve falar, que a gente deve se posicionar? Eu acho que eu volto um pouco no primeiro assunto que você tocou, né? Que seria sobre o meu trabalho. E quando a gente começa a trabalhar com NPOs, né? Então, quando tem a oportunidade de estar representando uma iniciativa em reuniões ou em espaços que vai estruturar uma direção de um orçamento, de um projeto, ou de decisões, né, da prefeitura ou do governo, de quem. Então, você começa a entender que muitas coisas foram discutidas e decididas sem o imigrante, né? Nossa, então, sim. né, eles criam um plano né, do multiculturalismo aqui na região. E quem que estava na mesa para discutir sobre, né? Então, eu senti muito essa falta do protagonismo, né? Do imigrante, do estrangeiro, né? Do brasileiro. E isso começou a incomodar, né? Porque muitas coisas não faz muito sentido, né? Das propostas, né? Das direções, né? Das decisões tomadas. E quando a gente olha pro fundo, né? De como foi criado esses planos ou como foi pensado, é muito favorecido a quem está criando, né? Então, se o governo está criando, se a prefeitura está criando, qual é o interesse deles, né? E muitas vezes não tá incluído o interesse de todos que vão participar desse projeto, por exemplo, né? Então, foi começando por aí de tipo, peraí, né? Cadê as nossas opiniões, né? Cadê as nossas ideias, o que a gente precisa? Se esse plano de ação, nesse projeto, é direcionado para o público imigrante, né? Para os estrangeiros que moram em Haiti ou para os brasileiros, então tem que dialogar, né? Tem que ter uma conversa entre eles. E eu senti muito essa ausência, né? Não digo que até hoje tudo, né? É assim, né? Tem muitas iniciativas dentro de construir esse plano, incluindo, né? Uma tradutora, ou um professor que trabalha, né? Ou com alguém, né? Que trabalha com esse público, né? Com NPOs e tal. Mas mesmo assim, parece que a ponta mesmo não tá lá, sabe? Então,
Se é uma iniciativa para o jovem, cadê esse jovem para falar sobre, né? O que ele acha, o que ele sente, o que ele precisa, né? Então, eu acho que foi essa clareza de que da ausência da nossa comunidade, né? Cadê a ausência da representatividade, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a ver que, né? Alguém precisa estar aqui. E nem sempre eu sentia adequada ou, né, ter todas as habilidades e capacidades suficientes para estar nesse lugar. Mas mesmo assim a sensação era que deixa eu ocupar essa cadeira para alguém depois chegar aqui, porque, né, se eu não entrar, não sentar nessa cadeira, outra pessoa que não tem lugar de fala vai ocupar, né? Então eu comecei a, né, pensar um pouco nisso. Mas quando a gente precisa, né, levar então, né, a representatividade ou a voz, né, muitas vezes quando a gente olha para nossa comunidade, a gente sente essa própria ausência na nossa comunidade, né? Então cadê essas vozes, né? E muitas vezes, como a gente falou, né, da dificuldade do jovem verbalizar as necessidades, as dificuldades dele, é igualmente para a nossa comunidade. Muitas vezes a nossa comunidade não tem esse letramento ou a consciência de olhar, eu tô com dificuldade disso, né? Muitas vezes acaba ficando evidente as dificuldades superficiais, que muitas vezes, né, o problema raiz são outras necessidades, né? Então, foi onde a gente começou a cada vez mais tentar acessar, né, as vozes, né, de quem está precisando desse serviço, né? Então, por exemplo, a aceleração foi mais fácil, porque veio da minha experiência, da experiência da Rafa, né? Então, disso a gente conseguiu falar, então, na nossa época, quando a gente foi encarar tal problema de acessar a universidade, de acessar bolsas, né, o vestibular foi complexo, né, ninguém sabia me dizer como que eu, imigrante, posso fazer, né, então aí isso foi mais fácil de mapear as necessidades. Então falta de informação, né, a falta de suporte do ensino da língua japonesa, então traz essas, né, grandes soluções para as duas grandes barreiras, pronto, né, conseguimos estruturar uma forma mais simples e, né, para solucionar, né, essa necessidade, mas mesmo assim, ainda vai surgindo os problemas, né? Raiz, como a gente falou, né? Do exemplo da cebola. E agora a gente precisa revisitar isso. Então, a gente precisa conversar mais com jovens, ver o porquê, né? Por exemplo, abriu as inscrições do Aceleração, né? Eu, né? E Rafa, a gente acha, nossa, vai bombar. Tipo, primeiro dia, vamos ter 30 inscrições, 40 inscrições. E a gente fica olhando para as inscrições meio que, ué, cadê esse povo? Sim. É algo que eu também não entendo, porque eu achava que, pronto, não temos informações e oportunidades. Agora a gente tem o Aceleração, é um projeto para ajudar os jovens brasileiros aqui no Japão a ingressarem na faculdade, né? Contextualizando. Sim. Eu participei dele e consegui ir para a faculdade, consegui uma bolsa de estudos, então é um projeto muito completo, mas quando eu ia falar dele nas escolas e tudo mais, eu achava que no ano seguinte, pronto, agora as pessoas têm a informação, vai todo mundo se inscrever e todo mundo vai para a faculdade. E não era isso que acontecia. Realmente é um choque pra gente, e eu acho que é aí também que as vozes importam nesse sentido. O porquê que você não se inscreveu, né? O que tá acontecendo? Qual ainda é a sua barreira? E eu sinto, é algo particular meu, mas eu sinto que as pessoas sentem que não estão sendo afetadas por por tudo isso que a gente tá conversando. Não tem a ver comigo. Você tá vendo esse problema, mas pra mim tá tudo bem, a gente tá tranquilo aqui, não tem por que colocar essa conversa. Sou muito grata por morar no Japão e acabou. Como se fosse uma conversa mais sobre ingratidão, uma reclamação, do que realmente um problema. Mas eu acho que mais do que nunca agora a gente tá vendo o quão a gente não ter essas vozes, não tá em certos lugares, impacta na nossa vida diária, sim. Né? Profundamente. Né? Eu sou uma pessoa tranquila, não precisava estar indo nesses lugares, falando. Por mim, eu estaria trabalhando ali no meu computadorzinho, nenhum escritório japonês. Mas hoje eu vejo que se não tiver alguém ali para falar, olha, nós brasileiros pagamos impostos, sim. Olha, nós brasileiros trabalhamos assim, assensado, fazemos tudo certinho e etc. Ou nós somos bons nisso e naquilo, a gente pode ajudar vocês. Eles vão ter uma outra visão, porque a mídia, por exemplo, ela vai dar voz para por exemplo, aconteceu um assalto. Eles sempre vão enfatizar, foi tal nacionalidade, etc.
para isso existe uma voz, né? E cadê a outra voz? Eu estou aqui tentando colaborar com a sociedade, eu tô aqui tentando começar um projeto novo, eu tô empreendendo aqui no Japão. Não existe essa outra parte. E que é muito maior do que essas outras coisas ruins que acontecem, né? Eu comecei a sentir muito essa falta de o que a gente tá fazendo de bom, né? Pra sociedade, os nossos sonhos. Quem que tá falando sobre isso, né? Até onde as pessoas sabem disso. E eu sinto que quando tem alguém ali pra falar, eles escutam também. Só que são muitas poucas pessoas pra falar ainda, né? Falta, né? Falta muito. Realmente, foi essa sensação, acho que me incentiva sempre a buscar mais vozes e trazer mais pra frente, né, pra a mesa de né, conversa, né, quando a gente precisa discutir algo sobre. E cada vez mais fica mais forte dentro de mim esse questionamento. Eu não tenho mais nem medo nem insegurança agora de chegar com essa pergunta um pouco desafiadora, né, no momento de discussão de que e cadê, né, essa pessoa que a gente está discutindo sobre, né? Então, se a gente vai falar sobre jovens, vocês conversaram, vocês entrevistaram, vocês têm acesso, né? Essa solução que vocês pensaram, você perguntou se faz sentido para eles, né? Até para as crianças ou para as famílias, né? Então, realmente, essa ausência tem sido muito, muito problemático recentemente, né? E qual você acha que é o motivo disso, assim? O que você acha que a gente pode fazer para que comece essa mudança? Eu acho que eu discuti muito com a Marcela, né, da nossa equipe, que é responsável pelo programa, pela formação de líderes, né, o nosso programa COE. E ainda estamos nessa fase de, né, teste, será que é isso? Vamos analisar. Mas realmente eu acho que a oportunidade de se sentir autossuficiente para dizer o que pensa, o que sente, né? De tudo bem, todo o seu sentimento, toda essa sensações, as suas experiências é validado aqui, né? O problema não é você. Eu acho que é muito essa mensagem que é necessária para começar essa conversa, né? E quando a gente oferece um espaço assim mais seguro, né, e dizer, me conta o que você sente, me conta das suas dificuldades, aí que a gente começa a extrair de pouco a pouco, né, essas vozes, e depois quando a gente traz o conhecimento, alguma técnica sobre como se fosse, sabe por que você sente assim? Você conhece essa estrutura social, você conhece esses problemas sociais, esses dados, números. Então, é por isso, né? Então, isso começa a fazer sentido. Tipo, o problema não era algo pessoal meu. O problema era estrutural e eu estou passando por essa situação, né? Então, aí dá uma segurança de dizer, não, eu tive dificuldades, esse é o problema, isso não é certo, isso não é justo. Porque aí tem um embasamento, né, teórico, né, dados, estatísticos, para a pessoa ter uma segurança de poder se posicionar, né? Então, até isso eu acho que é muito desafiador, dá muito medo de você dizer da sua dificuldade ou dizer do seu sofrimento, sendo que muitas vezes é esperado você nem reclamar, né? Então, como você cresce acreditando que, ainda bem que eu estou morando aqui, ainda bem que eu estou nessa escola, ainda bem que, sei lá, ninguém judiou de mim, né? Ou pelo menos eu tenho amigos, né? Então, você... É uma sensação de tenho que ser grato pelo que tem, né? Que acaba também ao mesmo tempo silenciando. E muitas vezes, não, né? Esse é o mínimo, né? Que você deveria ter e você poderia alcançar muito mais se você entender como que funciona a estrutura social, né? Como que funciona o sistema, o que está te dificultando, né? Eu acho que é o casamento do olhar pessoal, né? Da experiência pessoal com o olhar de fora, o olhar mais estrutural, né? Faz muito sentido. Entrando, a gente tá falando muito sobre dificuldades e tudo mais, só que eu queria que a gente desse alguns exemplos dessas dificuldades. Eu vou aproveitar para entrar no nosso primeiro quadro, inclusive a gente tem um quadro. A gente tem um quadro. A gente tem um quadro que chama Uma Barreira que Ninguém Vê. Você citou uma agora que é, por exemplo, o IDME, né? O bullying, a gente sabe,
quem tá no Brasil também sabe que o Japão, ele tem muitos casos de bullying, não só com estrangeiros, mas entre os japoneses também. É uma dificuldade que o país enfrenta, e isso é muito claro. Então, só da gente não sofrer, às vezes, do bullying na Tá escola, ótimo, a gente acha, eu não sofro nada, tá? Pra mim tá tudo certo, né? Não tem uma barreira. Aí, outra barreira que é muito clara é o japonês, né? Eu acho que essa realmente é uma barreira pra muita gente. Mas eu queria te perguntar uma barreira que ninguém vê, ou que se fala pouco. Algo que você sente, talvez, até hoje na pele, ou que você sentiu muito, ou que você vê dos jovens ao seu redor. Você tem algum exemplo pra dar pro pessoal? É muitas, né? Eu fico pensando qual que eu vou escolher hoje pra partilhar, né? Mas eu acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre barreiras que você ainda sente. Porque eu acho que tem muito essa ideia de, depois que eu conseguir ir pra uma faculdade, depois que eu conseguir falar japonês fluente, depois que eu conseguir entrar no mercado de trabalho, eu não vou ter mais nenhuma barreira. Mas a realidade é que quando a gente conversa com pessoas que já empreendem, né, que já trabalham, que têm o japonês fluente, a gente vê que ainda existe. Eu acho que seria interessante você compartilhar essa barreira que você talvez ainda enfrenta até hoje. Eu acho que uma das dificuldades ou barreira que ninguém vê, né, que muitas vezes as pessoas acham que é coisa de ser celebrado ou ser, sei lá, né, tipo, me sentir, né, o último biscoito Do do pacote. pacote, sabe? Mas, na verdade, é um grande sofrimento, é você sempre ser a primeira ou a única, Nossa, sim. né? Então, você ser a única mulher imigrante, né, do projeto, da discussão, né, ou do debate, né? Então, toda vez você se sente sem pra onde correr, né? Eu vou estar aqui sozinha, lutando por mim, representando a minha comunidade. E isso é muito mais desafiador do que as pessoas pensam, né? E o ser a primeira também, né? Não somente ser a única, mas o ser a primeira exige muita coragem. E é muita pressão também, E né? muita Porque pressão. é a primeira representatividade daquela comunidade, naquele ambiente. Sim. Se você falhar ali, pronto, talvez outras pessoas não tenham outras Exato. oportunidades. Vem esse sentimento, né? E eu acho que sempre a primeira é a pessoa que vai, né, abrir os matos, né, criar caminho onde não tem. Então, acho que quebra mais a cara, né, é mais difícil, é mais complicado, né, mas aí depois, né, claro que vai ter outras pessoas que podem seguir esse caminho. Então, isso é algo gratificante, né, a sensação de poder dar retorno. Mas quem tá ali, né, abrindo os caminhos sempre é mais desafiador, né? Então, você não tem referência, né, constantemente se sentindo, será que tem alguma coisa errada comigo, né? Então, se é difícil pra mim e pra outros não é difícil, será que falta alguma coisa em mim, né? Então, você sempre se questionando, sempre, né? Então, é um desgaste mental, emocional muito grande que as pessoas muitas vezes eu acho que não esperam que seja tão dolorido. Tipo, uau, a primeira a ir pra uma faculdade. Uau, a primeira não sei o que lá. Então as pessoas acham que a gente vai se achando assim, tipo, uau, mas na verdade A realidade é difícil. chorando pelos cantos sozinha, tipo. Pois é. Vale a pena, né? Vale muito a pena porque a gente sabe que é pra outras pessoas terem o mesmo acesso. Mas realmente não é fácil. Você tem alguma situação recente ou algo que te marcou assim que você possa contar? Vem algumas na minha cabeça também. Você deve ter muitas, porque você vai pra vários lugares. Eu acho que, não sei, esses campos, né, formações, né, lugares que eu tive oportunidade de estar, que por exemplo, formações para presidentes de NPOs, né? Então, eu estou junto com vários outros representantes de outras iniciativas, mas sempre eu sou a única estrangeira, né? E se bobear, a única mulher, né? Então, isso já é uma coisa assim que você já fica em alerta, né? Atenta, né? Em tudo, de que como que eu vou me expressar, como que eu vou me posicionar, eu digo isso ou é melhor não, né? Como a gente tava falando um pouco agora, né? De que, é melhor deixar de lado, tipo, eu nem vou falar isso, que, né? Nem é tanta coisa assim pra mim ficar O que eles vão achar se eu falar sobre isso? Sim, Será que eles vão entender errado? É melhor eu evitar. Então. E muitas vezes, por não ter ninguém pra você, né, se sentir apoiado, né, ou recorrer, então muitas vezes você prefere, eu vou fingir que tá tudo bem, né, que tá, também, isso é ok, né. Eu acho que um dos exemplos pra mim das formações é, por exemplo, pagar as despesas pra participar na formação.
né? Então, algumas vezes, dependendo do lugar ou da formação, você que tem que pagar suas despesas, né? Do deslocamento, né? Então, Sim. muitas vezes, para as outras pessoas, isso é um orçamento ok, algo fácil. Para mim, muitas vezes, eu tô ralando para conseguir pagar essa despesa. Mas, né, essa diferença, né, dinâmica financeira, assim, eu acho que fica evidente no sentido de que, claro, para vocês, né, muito fácil. Mas para mim, eu vim, assim, com tantas moedas, mas eu não vou ficar falando isso, tipo, pra mim foi, né, então, melhor nem comentar. Tipo, tá tudo ok. Quando você vai nessas formações, como que os japoneses te veem? Como você acha que eles te veem? É algo meio, nossa, que legal, que sugoi ela ser a primeira a estar ali? Ou você realmente sente, não sei, não se sente bem-vinda? Como você se sente nesses lugares Eu onde acho você que é a única? existe um tratamento cuidadoso estranho. Não sei se você sabe, sente também. Tá. Tipo, Não é nenhum, nossa, que tipo, incrível, mas também não é uma rejeição, é um cuidado, eu não sei explicar também, mas talvez eu entenda. Eu acho que em japonês seria mais um pouco a expressão haremono ni fureru, tipo, tem que tomar cuidado. Naruhodo. Tipo, né? Então você sente um distanciamento, você não se O sente, distanciamento eu você sinto não, um pouco. você não pertence, mas ao mesmo tempo não é tão, não sei se é a sensação de não ser bem-vindo ou a sensação que eu estou dando um trabalho extra, né? Às vezes eu fico pensando se isso é algo que a gente pensa justamente por toda essa bagagem emocional mesmo, ou se realmente é isso. Porque se eles chamaram, a gente não é que a gente não seja bem-vinda. Mas esse tratamento diferente não faz com que a gente se sinta bem-vinda também. Pra mim é uma dúvida também. Às vezes eu acho que realmente o japonês ele também ainda tá aprendendo a lidar. Ele quer ter perto, mas ele ainda não sabe muito bem como, não vê a gente da mesma forma, não sei. E é aí que a gente tem que aprender a se posicionar, talvez pra ter essa aproximação também, né? E eu acho que é muito individual, né? Porque tem alguns aspectos que eu acho que é necessário ter uma atenção, um tratamento, né, diferente, no sentido de, por exemplo, se eles estão discutindo sobre estrangeiro, imigrantes e tal, é importante você ouvir a pessoa que, né, vive isso. Né? Então, tratar igual a todo mundo no sentido de não dar essa atenção, eu acho até estranho, né? De tipo, ué, pra que eu tô aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, ter um tratamento, assim, né? Um cuidado exagerado também me deixa um pouco desconfortável, no sentido de que, será que eu tô sendo uma figura, né, pra representatividade deles, no sentido, a gente trabalha muito com a diversidade, a gente, né, respeita muito, então, será que estou sendo uma figura representante pra isso, né, e check né, na meta deles, ou se realmente, né, por exemplo, se é esse conceito de formação de líderes, de presidentes de NPOs, então, ou eles estão me vendo exatamente com a mesma habilidade, qualidade, né? O mesmo profissional que os outros profissionais, né? Então, vem esse desconforto também. Pode ser algo meu pessoal, né? Mas esse desconforto vem. Eu tô aqui porque eu sou estrangeira, né? Que eu fui escolhida para essa, né, representatividade, ou se realmente eu estou junto com esses líderes, né? Então, existe não sei, esse desconforto, assim. Interessante. E você? Alguns exemplos que você tem passado, sentido o que você puder compartilhar, né? Porque tem coisa que não dá nem pra comentar. Eu acho que tem muitas pessoas que estão abertas pra ouvir a gente. Estão abertas pra ouvir. Muitos espaços, muitas pessoas. Eu acho que existe esse espaço. Porém, nem a gente tá preparado pra realmente se posicionar neles. E nem os japoneses estão preparados pra ouvir e absorver aquilo. Da forma que a gente realmente quer passar. Então, às vezes, eu sinto que, mesmo quando eu falo, eles
entendem de outra forma. Aham. Transforma no que eles querem ouvir, ou vai para um outro lado. E como eu ainda sinto muito a barreira linguística, apesar de já estar em espaços japoneses, eu ainda sinto uma dificuldade, eu não consigo me expressar tão bem em japonês quanto eu me expresso em português. Então eu sinto que às vezes é por culpa minha, eu ainda não sei me expressar tão bem, por isso eles não entenderam o que eu quis dizer. Não fui assertiva. Então existe um pouco dessa questão de até onde eles estão me entendendo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, e é aí que eu queria chegar também, ao mesmo tempo, eu vejo muito valor nisso, de tentar falar. Sim. Porque, às vezes, você não vai usar as palavras corretas, às vezes as pessoas não vão te entender, mas você falando, pode começar uma mudança dali, você pode plantar uma semente. E eu sinto que eu tô passando por esse processo. Na faculdade, teve casos que, em apresentações, assim, em grupo, algumas japonesas estavam discutindo sobre problemas sociais, e aí comentaram que os estrangeiros não estavam pagando imposto, teve toda a questão da eleição, né? Então era um assunto bem falado, assim, às vezes na faculdade. E naqueles momentos, eu decidi falar, porque eu falei, eu não vou ter outra oportunidade. Então, do meu jeito, tentando ele respeitar o ambiente e tudo mais, eu falei sobre a minha experiência dentro da minha casa, que minha mãe trabalha 10 anos na mesma empresa e ela paga sim. Então, caso ela precisasse do Seikatsu Hogo, que era o tema, né? Por que o Seikatsu Hogo vai para os estrangeiros? Uma ajuda de seguro, né? Algo assim. E aí eu falei um pouco sobre isso. E a menina em si, ela viu como uma... Ai, você não entendeu o que eu falei. E ficou um pouco preocupada, né? Porque querendo ou não, bate um pouco de cara. Só que as pessoas que estavam ali, inclusive a professora, ela falou, eu não sabia disso. Nossa, sério, eu não sabia. Ai, que legal que você falou sobre isso. E a gente conseguiu conversar um pouco sobre aquilo. Em outras aulas também, eu vi realmente tem muita gente que não entende a questão da gente ser Nikkei, né? Estrangeiro. Por que a gente tem o visto? Porque tem pessoas que nasceram aqui. Muita gente acha que a gente veio pro Japão porque a gente ama anime. Eu amo anime, então eu decidi vir morar aqui. E aí, quando a gente faz alguma reclamaçãozinha, tipo, mas você que decidiu vir pra cá, por que você tá reclamando, né? Então, eu acho que eles têm o ponto deles. E realmente há muita falta de conversa, de eu chegar e falar, então, na verdade eu vim com a minha mãe, não foi uma escolha pessoal. Tô tentando me adaptar, mas isso aqui pra mim ainda é difícil. E eles não vão olhar e falar, eu não tô nem aí pra isso, e estrangeiro tem que ir embora pro seu país. Não, nesse momento, a partir do momento que eles entenderam a situação, vai ter uma empatia ali melhor. Não quer dizer que o problema vai ser resolvido na hora. Mas já é um começo, né? A gente falar um pouco da nossa realidade, falar das nossas dificuldades. Por que tantos estrangeiros não respeitam as regras dos lixos e etc. Muitas vezes a gente não entendeu como que é pra separar o lixo. Muitas vezes nem os japoneses respeitam as regras, né? Muitas vezes a gente realmente não sabe. Aí vem alguém com mais cuidado e fala, olha, esse aqui a gente faz assim, assim, porque é importante pro ambiente, isso e isso. Fica mais fácil. Aí a gente consegue explicar também, desculpa, eu não sabia que era pra ter sido dessa forma. A gente não tem esse costume, por isso que eu não fiz. Então, se torna algo mais leve, né? Mas como falta essa comunicação? Por quê? Muitas vezes não tem oportunidade, mas porque muitas vezes a gente tem medo também. Eu acho que acaba acontecendo esses desentendimentos. Então, eu acho que um exemplo seria essa questão da faculdade. Eu vi muito isso, muito assim, questões que na hora eu ouvia e falava, meu Deus, que absurdo. E vinha uma raivazinha. Quando eu falava o meu ponto, eles entendiam. Então eu falei, nossa, vale a pena falar. É doloroso, eu ficava com ansiedade, assim, eu falava, será? Meu Deus. Eu não tinha tantos amigos na faculdade, então eu não tinha muito o que perder, assim, não ficava tão preocupada com a opinião deles, mas eu ficava com medo de deixar o ambiente desconfortável. Talvez muita gente sinta assim também, né? Tipo, eu não quero deixar o ambiente desconfortável. Um ambiente pesado, né? Eu não sou a pessoa que vou fazer barraco, vou brigar. Não. Mas se eu tenho a oportunidade de falar, né? De defender ali a minha comunidade, de explicar o meu ponto, eu acho que vale a pena. É isso que eu tenho vivido, assim. Muitas coisas eu acho absurdo. E aí eu tento falar um pouquinho, assim, né? Ainda não tenho aquela confiança toda. Mas no trabalho também eu tento falar, porque todos os brasileiros fazem isso. Todos os estrangeiros fazem aquilo. Não, mas existe esse ponto. Não é assim também. E tentando mostrar um pouquinho. Com respeito. Eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer. E eu vejo resultado. Mas é aos poucos. Sim, eu acho que você trouxe um ponto muito importante dessa questão de se posicionar, né?
Então, pra mim também isso tem sido um dos pontos que me lembra a sempre, né, encontrar o ponto certo pra dizer as coisas, né? Porque o que tem me dado forças é essa questão de que eu estou representando alguma, né, comunidade, algum recorte da sociedade, e se eu não falar por eles, ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Então, se, né, deixarem de gostar de mim, né, ou deixarem de me chamar para essa formação, ou, né, de debate, né, em INCA, que é essas reuniões, então é isso, né? Então eu preciso dizer. Mas tem sido, assim, um exercício, né? Sempre lembrar, né, o porquê que eu estou nesse lugar, qual é o meu papel e o que eu posso fazer, né? E eu acho que, como você também, né, se sentiu mais segura, né, ou encontrou o seu ponto de se posicionar dependendo dos assuntos, eu acho que falta simplesmente essa segurança, né, de que eu posso dizer sobre a minha experiência, né? Eu posso colocar as minhas experiências porque o que eles estão falando é uma observação ou ideia deles, do que eles nem conhecem. E eu conheço. Então eu posso dizer sobre isso. Sim. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar o porquê que a gente tá fazendo isso também, né? Eu acho que não faz sentido se você não sabe o porquê. Porque parece que realmente você só tá querendo arrumar um problema ali, causar. Mas eu me identifico muito com essa sua questão de se eu não falar, ninguém vai falar e vai continuar assim. Então, mesmo quando eu acho que pode ser que não me entendam, eu acho que vale tentar, né? Mas eu acho que é muito legal a gente mostrar para esses jovens que ainda não tiveram essa oportunidade de falar algo que eles sentem ou falam, que é desconfortável sim. Porque eu tenho muita sensação que eles acham que é fácil pra quem tá fazendo. Tipo, eu não vou falar porque pra mim é difícil, ou eu não sei ainda como falar, ou não nasci pra isso, não sei, né? Mas a real é que é desconfortável mesmo, né? Tudo. Sim, tudo é desconfortável, eu mas... acho também válido lembrar que esse exercício, esse esforço, esse desconforto, muitas vezes vai ser a forma que você vai ser lapidado para ser realmente o último biscoito do pacote, né? Então, quando você traz, por exemplo, a sua perspectiva, né, a sua opinião sobre a experiência de, por exemplo, estamos discutindo como ajudar os jovens, né? E se você é um jovem, você traz, né, o que você sabe da sua experiência como jovem na mesa, então isso é muito valoroso, né? Então, se você encontra o ponto certo de se posicionar e dizer o que realmente faz sentido para você nesse momento, então é um exercício de você também você se valorizar, né? E ser valorizado, né? E quando você encontra um momento, né, de sucesso, como a sua experiência, né, de se posicionar e ter um retorno positivo, aí que vai, né, construindo essa sua confiança de sempre, né, ser honesta e sincera com o seu posicionamento, os seus valores, as suas opiniões, e isso, né, contribuir, né? Isso trazer mais valor para a discussão, para o projeto, para o trabalho e tal, e tudo, né? Então, eu acho que acaba sendo um processo necessário, um esforço necessário, mesmo sendo desconfortável, isso vai trazer muitos frutos na frente, né? Muitos frutos. Quais foram os seus maiores frutos? Os meus maiores frutos? Fiquei curiosa agora. Eu acho. Os meus são mais recentes, então a gente sempre fala sobre isso, mas quais foram os maiores frutos pra você? Eu acho que um que é fácil de entender como fruto, que realmente foi uma experiência muito bacana, foi eu ter viajado pra Boston, né, Estados Unidos, com tudo pago, tipo, né, estadia, 1 mês, apartamento, muito lindo, né, foram 4 semanas de formação, e uma semana delas foi na Universidade Babson, que é uma das universidades mais conhecidas, né, dentro do empreendedorismo, e tudo pago. E é caríssimo as formações das universidades de Babson, né? Então, ganhar essa oportunidade, foram somente 4 mulheres escolhidas no Japão. Nossa. E eu fui a única imigrante, vamos dizer, mulher imigrante que participou. E foi meio que inacreditável, né? Mas aí eu comecei a analisar o porquê. Né? Que entra de novo um pouco esse assunto que a gente vem falando, de será que é porque eu sou estrangeira e eles queriam, né, essa figura? Ou, né, será que realmente eu
atendi, né, alcancei, né, o nível desejado para ser escolhida, né, para ter essa oportunidade. Mas enfim, para mim, né, eu entendi que eu tenho aspectos únicos. Uhum. Cara, essas são as minhas características, Uhum. as minhas experiências únicas, né, de, né, ser uma imigrante, crescer no Japão, né, ser presidente de NPO, trabalhar com a comunidade brasileira. Então, todos os aspectos, né, trouxe essa a minha figura que foi Uhum. valorizada, né? Sim. Então, as pessoas que foram comigo foram pessoas que já tiveram experiência de intercâmbio, falam bem o inglês, né? Cresceram em escolas, né, Uhum. particulares desde o fundamental, Uhum. né? Então, são, assim, né, pessoas que eu entendo, tipo, nossa, realmente, pessoas que, né, têm um Uhum. conhecimento, experiência, alto nível, né? E eu me questionando por que que eu estou no meio delas, né? Eu nem domino tão bem o inglês, meu Deus, né? Como que eu Imagina. vou fazer, né? Primeiro vem essa, né, Uhum. insegurança e ansiedade. Mas enfim, né, eu entendi que eu consegui conquistar essa Uhum. oportunidade, né, por realmente poder trazer esse Uhum. olhar, esse, né, posicionamento, né, opiniões, valores único da minha parte, né, Uhum. então, né. Cada dificuldade sua foi moldando você ao ponto de você ser escolhida pra Uhum. participar de algo assim, né? E coisas que talvez quando você tava passando você nunca imaginou que ia se tornar, tipo, a Sim. sua força, uma habilidade ou algo do tipo. Eu acho isso muito interessante e essa é a minha maior necessidade, minha maior necessidade como que eu... Esse é o ponto que eu queria que os jovens entendessem. Uhum. Que a gente não tá falando aqui de dificuldades pra ficar todo mundo triste. Ai, Uhum. como a gente é coitadinhos. Uhum. E acabar nisso. Uhum. Não, existem essas dificuldades e quando a gente entende isso, a gente começa a fazer alguma coisa pra superar elas. Uhum. E aí essas coisas se tornam os nossos diferenciais. Uhum. E eu sinto muito isso. Coisas que eu achava, nossa, por eu ter estudado em escola brasileira e não ter ido pra escola japonesa, eu não domino a língua, eu não tenho as mesmas oportunidades de um jovem brasileiro que estudou em escola Uhum. japonesa. Eu via muito dessa forma. E hoje eu tenho várias oportunidades que foi justamente pelo fato de eu estudar em escola Uhum. brasileira, de ter sido mais difícil ir para a faculdade, eles valorizarem esse esforço Uhum. e eu poder estar em outros ambientes hoje. Então eu sinto muito que essas dificuldades, elas podem se tornar Uhum. forças e podem Uhum. se tornar realmente algo que vai levar a gente a realizar os nossos sonhos, por exemplo, ir para Boston. Uhum. E se a gente fizer alguma coisa ali também, e uma dessas coisas é ter coragem de falar, de buscar as oportunidades, né? E Uhum. quando a gente fala de vozes, a gente fala, parece que a gente tá falando algo sobre vamos militar em cima disso, Uhum. vamos erguer a nossa voz. Uhum. Mas eu acho que nossa voz também é no sentido de buscar essas oportunidades, sabe? Sim. De ir atrás. Eu lembro que quando eu comecei a ir atrás de baito, era muito desconfortável pra mim. Uhum. De empregos, assim, Uhum. né? Meio período. Porque eu tinha que falar, ia ter que fazer entrevista em japonês, eu não sabia por onde começar e tudo aquilo Uhum. era muito Uhum. desconfortável. Mas eu falei, não, eu não quero ter só uma opção de trabalho, eu quero Uhum. ter alguma coisa diferente. E aí eu usei a minha voz, que pra mim naquele momento era muito insuficiente, assim, o meu japonês era muito insuficiente Uhum. para um trabalho. Só que eu falei, eu vou tentar, eu vou usar o que eu tenho pra ir atrás de um trabalho. Uhum. E isso foi me abrindo portas. Quando eu participei do programa de aceleração, Uhum. eu achava que o que eu tinha era insuficiente também. E Uhum. você me apoiou muito nisso, inclusive, pra me mostrar que não era. Mas a partir do momento que eu senti realmente o que eu tenho talvez seja suficiente pra eu correr mais atrás de outras coisas, né? Uhum. Eu preciso ter coragem, acho que é essa palavra, né? Uhum. Ter coragem de falar, de buscar, eu fui tendo mais oportunidades. Então eu acho que esse primeiro passo para os jovens, na minha visão, pode ser isso de tentar coisas novas, Uhum. né? Qual seria para você o primeiro passo para o Uhum. jovem ter coragem de falar, Uhum. de, assim, algo um pouco mais específico, assim? Uhum. Como que você acha? Principalmente o jovem que estuda escola japonesa, porque eu não tenho tanta essa experiência, então eu não sei exatamente Uhum. como eles se sentem. Mas por onde você acha que eles podem começar? É, eu vou voltar um pouco Uhum, ao ponto que você estava compartilhando, né? Das dificuldades se tornarem os nossos diferenciais, né? uhum, Porque eu acho muito
não quero romantizar, Uhum. né? Não romantizando, assim, as dificuldades e os perrengues. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais dificuldades você supera, você começa a ter melhores habilidades de resolver problemas. É verdade. Né? Então, não sei se você se lembra, geralmente quando a gente faz entrevistas, né? Ou quando a gente vai preparar uma redação incrível para, né, vestibular, a gente começa, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi o seu maior perrengue? Verdade. Né? E é daí que a gente pergunta, e como que você superou? E como que você resolveu? Como você solucionou? Né, eu acho que isso é incomum, não somente, né, para jovens, nem para bolsas, nem para entrevistas de trabalho, mas em geral, até como iniciativa, até quando a gente vai ser avaliado, né, então a gente mapeia primeiro, né, o problema e depois uma solução. E quanto mais o problema for difícil, a solução que resolver isso, né, é incrível, né? Então, realmente, entender isso, né, de uma forma positiva, no sentido de que, nossa, depois que eu conseguir, né, encarar esse desconforto, esse desafio, nossa, eu vou sair, né, incrível dessa situação, né? Então, ter essa perspectiva um pouco mais positiva, né, e realmente, né, o que eu sempre falo, né, não sei que eu acho que até com você sempre falo, vai com medo mesmo, né? A gente nunca dá o primeiro passo com autoconfiança, né? Então, a confiança a gente vai conquistando através das tentativas, né? Então, muitas vezes não dá para esperar que seja, né, incrível desde o início, não dá para esperar você alcançar o nível perfeito de japonês para prestar uma entrevista, né? Então, eu acho que é perder o medo de falhar, né? Não sei se né, esse mundo de recortes incríveis da rede social que não dá espaço pra gente falhar, né? Tipo, não, se for pra dar errado, melhor nem tentar. Eu vejo muito isso também, né? E que, se for pra ser desclassificado, ou não passar numa bolsa, não passar num vestibular, melhor nem tentar, porque eu não quero falhar. Eu acho que isso é muito forte, né? Na nossa comunidade, esse mundo, em geral, assim, né? No Japão, no mundo. Mas eu acho que é olhar pro lado positivo do pós-perrengue, Pós-perrengue. Pós-perrengue. Visualizar, né? Até onde você pode ir se você conseguir passar por isso, né? Se você tentar, pelo menos. Sim. Você tem um exemplo de algum jovem, assim, que você trabalhou junto, que no começo parecia que realmente não tinha muita confiança, que tava ali prestes a desistir, mas que... Não, sem ser eu. Isso que eu ia falar. Você, né, Mari? Mas que teve coragem, né? Se colocou ali nos lugares e tá colhendo frutos disso. Eu acho que depende muito do perfil do jovem, né? Alguns têm mais facilidade de compartilhar comigo, né? Essas dificuldades ou, né, esse sentimento de desistir. Mas eu acabo pensando primeiro em você, né? Lembrando que... Foi muito específico, meu, né? Foi, né? Eu entendo que você tava enfrentando uma dificuldade, assim, na vida pessoal, né? Mas o que eu vejo, assim, muito em comum, incluindo você e as outras meninas, né, que participou do Aceleração, era que você não tá enxergando o que eu estou enxergando em você, né? Então, o problema que você está encarando hoje, né, assim, na sua frente, parece ser maior do que o potencial que você tem, né? Então, não sei, eu acho que a Rafa, nossa equipe consegue enxergar a possibilidade de onde vocês podem chegar. Então, a gente meio que consegue visualizar o pós-perrengue de vocês. E isso que nos faz insistir a dizer, não, acredita no que eu estou falando. Vai dar certo, você vai conseguir. Segue, vai com medo mesmo que você vai chegar lá. Né? Spoiler, eles estavam certos. Não é? E vários casos das meninas, né? Tem várias meninas que chegavam, eu acho que eu não vou conseguir, né? É muito difícil pra mim, né? Porque a aceleração, muitas delas participam, né, trabalhando, né? Das 9 às 5, às 6, aí à noite tem as aulas e depois, né? Preparar, fazer as tarefas e tudo. Então, realmente é desafiador. É desafiador. Né? Mas é sempre lembrar que isso não vai ser para sempre, né? É só alguns meses, é só um ano. Então, imagina um ano depois que você passar por tudo isso, como que você vai estar, o quanto você vai estar, né, acima de onde você começou, né? E as portas que se abrem através disso, né? Porque eu acho que quando a gente tá dando esse primeiro passo, a gente nem imagina tudo que tem depois dessa portinha. Eu tenho sentido muito isso. Quando eu me inscrevi, eu falei, legal, talvez eu consiga
entrar numa faculdade. Na verdade, pra ser sincera, eu nem acreditava que daria, né? Que eu conseguiria. Eu acho que a maioria se inscreve nem acreditando tanto. Tipo, não, eu não será? acreditava. Mas achava que era ali. Uhum. E aí, depois você vai vendo que outras portas realmente vão se abrindo. E é uma infinidade de portas, né? E acho que essa é a parte mais legal, assim. Sim. Existe uma infinidade de portas para os jovens brasileiros no Japão. Aham. E existe muito espaço. Sim. Só que se a gente não se posiciona, eles vão ser ocupados. Aí eu posso falar sobre um assunto que eu queria muito falar, que eu entrei num tema aqui agora. Desculpa, né? Tô entrevistando você, mas... Recentemente teve o Norokushiken, teste de proficiência de japonês. E eu fui tirar o N1. Tô tentando a segunda vez já. E eu fui... Eu estou acostumada a não ter muitos brasileiros lá, mas dessa vez eu fiquei muito incomodada. Porque eu tava num prédio, eles comentaram que tinha 300 pessoas a cada andar. Aí eu fiz as contas e falei, nossa, tem 900 pessoas aqui só tirando o N1. E muitas nacionalidades, assim, predominantes, né? Nacionalidades asiáticas, que tem bastante agora, tá cada vez crescendo. E eu vi umas 5 pessoas que pareciam ser brasileiras. Mas a Aitken ainda é a região que mais tem brasileiros, né? E aí eu fiquei... Nossa, mas por quê? Como São assim, tão poucos, né? A conta não são bate. tão poucos. E é algo que eu não enxergava antes, mas hoje eu vejo que esse pequeno teste de proficiência pode abrir muitas portas. Porque foi o que me abriu pra aceleração também, né? Era um dos requisitos. E você passava pra segunda fase, né? Se você tivesse o N2. Então, ter ido atrás daquilo naquela época e tudo mais, ter tentado a primeira vez e não ter passado, e aí na segunda vez ter passado, foi muito importante. Então, não é tudo, mas é importante, né? Esse passo que a gente dá pra correr atrás e ter outras oportunidades. E aí isso me fez pensar muito que existem sim muitas portas, só que a gente precisa dar chaves, a gente precisa dar os passos até as portas. E talvez isso também ainda é muito pouquinho, né? A gente precisa ocupar esses pequenos espaços primeiro. Antes de querer... eu quero ter mais brasileiros em escritórios, sendo advogados, médicos, né? Cadê os brasileiros fazendo teste de proficiência de japonês, por aí, né? Então, isso é algo que eu queria comentar, porque é algo que me deixa... Assim, alerta, né? Não, gente, vamos, sabe? Vamos ir atrás, porque tem sim, né? Tem as oportunidades, mas a gente precisa ir atrás delas. E esse é o pouquinho do que eu vejo de oportunidades que tem, né? Os baitos que eu fiz, esses programas de bolsa, de estudos, mas você tem uma experiência maior, assim, na sociedade japonesa. Quais são as oportunidades que os jovens poderiam ter se eles se arriscassem mais? Tipo, dá um spoiler, deixa a gente um pouco animado, assim, até pra mim. O que você acha? Até onde a gente pode... Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de ouvir de você. Esse final de semana a gente participou juntas numa formação, né? Sim. E o que você achou da teoria que foi abordado? Que eu não sei a tradução exata em português, mas eu partilhei muito com a nossa equipe e a gente se animou muito assim, nesse tema, que eu acho que faz total sentido, que acho que era o acaso planejado. Nossa, sim. Não é? Sim, com certeza, com certeza. Que eu acho que é muito isso, né? Dar esse primeiro passo, eu acho que é o acaso planejado. Então, se você não estiver minimamente dando esse primeiro passo, não tem como esse passo se conectar para vários outros passos, várias outras portas, né? Então, eu acho que a pessoa, mesmo, por exemplo, no seu caso, prestar o N2 ou, né, passar no N2, não garantia que você entrasse na universidade, mas era o primeiro passo para essa possibilidade. E eu acho que é muito acreditar nisso, né, e ter uma percepção positiva disso, de não... planejar até aí, né, pelo menos. E aí o acaso vai, né, sempre surpreendendo, não é? Sempre surpreendendo. É incrível. Você às vezes acha que você tem que escolher entre uma coisa e outra. E aí, a partir da escolha que você teve, às vezes lá na frente você viu que você conseguiu realizar outra coisa que você queria também, por conta dessa escolha que você fez ali. E eu sei o que você quer compartilhar sobre isso. Conta pra gente. Não, ainda não, gente. Não? Próximo episódio. Deixa pro próximo episódio. Mas pra mim, grandes partes de conquista foi muito isso, né? Então, por exemplo, eu acho que acaba sendo um pouco específico demais da minha profissão,
né? Mas é legal, pode falar. Por exemplo, me arriscar a estar em vários espaços, né? Me abriu várias portas, assim, para minha carreira, para nossa iniciativa. Porque para mim, por exemplo, eu sou mãe, né? Não moro, né, aqui em Aichi, nem Tóquio, nem na região. Então, onde eu moro exige um grande esforço, né, para mim estar em vários lugares. E muitas vezes nem sempre eu tenho esse orçamento, ou eu tenho o convite que eu recebo paga todas as despesas, mas eu faço a escolha consciente de estar no lugar. Então, vários convites que eu recebo, muitas vezes são convites muito especiais, né? De eu sentir realmente essa necessidade de que, eu preciso estar nesse espaço para falar sobre a nossa comunidade, eu preciso estar nesse espaço para levar o nome da nossa iniciativa, para falar sobre as necessidades da comunidade, para ser bem representado também, né? E nesses momentos é onde eu sempre penso nessa possibilidade que, se acontecer alguma coisa, se eu encontrar uma pessoa que vai trazer soluções pra gente, se isso, né, gerar outros convites, né? Então, eu me iludo um pouco nesse sentido, né? De que, olha, pode acontecer bastante coisas legais. Mas, né, pra mim não é só a parte legal. Exige uma escolha, um certo sacrifício, abrir mão de certas coisas, né? Então, esse acaso planejado pra mim ficou muito evidente. Que isso tenha me conectado a convites para palestrar em lugares incríveis, né, com pessoas incríveis, que eu nunca imaginei que eu estaria como palestrante. Por exemplo, um convite que eu recebi de uma professora universitária 3 anos atrás, né, ela conheceu o nosso trabalho, conheceu o meu perfil, me acompanha agora, tô no meu trabalho, e agora ela me convida para fazer formações para funcionários públicos, por exemplo. Eu nunca esperei em fazer isso, né. Outros também um acaso, um convite que eu recebi para trocar informações, né? Quero fazer uma entrevista. Parece que não vai te dar nenhum retorno. Tipo, só vou perder meu tempo lá, né? Atendendo perguntas, né? Mas, enfim, o que isso traz foi um contrato, né? Com uma fundação internacional, né? Então, a gente realmente... Pra mim, eu acho que o acaso planejado funciona muito nesse sentido. De que não te garante o que você almeja ou sonha, né? Mas é o primeiro passo pra chegar lá. Sim. Né? Sim. Nossa, isso é muito real. E eu acho isso incrível. Eu acho que é exatamente isso que eu quero que os jovens consigam visualizar. Assim, que existem tantas possibilidades se a gente começar a se planejar um pouquinho, né? Se mexer um pouquinho. Porque é desconfortável, mas ao mesmo tempo... Não tem nada que seja mais desconfortável do que você achar que não tem possibilidades nenhumas, sabe? Sendo bem específico, né? O que a gente sempre fala na comunidade, trabalhar em fábrica para sempre. É um serviço digno, é ótimo se você tem um objetivo ali para juntar dinheiro, mas eu vejo muita gente frustrada com aquilo, porque você não sabe, às vezes, nem a peça que você tá montando e você tá fazendo aquilo todos os dias e você não consegue ver o que você vai fazer lá na frente sem ser aquilo, né? Então... É muito melhor você passar por um segundo ali de desconforto, de ter que fazer uma entrevista em japonês. Um esforço. Pra lá na frente você ter ali um dia a dia mais divertido, mais tranquilo, mais desafiador no sentido bom, do que você se acostumar com algo que você não gosta. Se você gosta, eu acho ótimo também. Mas se você não gosta, você vai se acostumar e conseguir visualizar mais 10 anos da sua vida vivendo aquilo que você não gosta. É muito triste, né? E eu acho que os jovens talvez não entenderam ainda o tanto de possibilidades que existem através desse acaso planejado. Sim. Né? Por exemplo, eu fui para uma escola japonesa esses dias, conversei com algumas jovens que fazem parte do Eiga Janai, do Eigoka, do curso de comunicação de inglês. Elas fazem parte. Elas querem ir para fora, elas querem trabalhar fora e etc. Por isso que elas entraram nesse curso. Mas como não tem tantas informações sobre, especificamente, né, ir pra fora, elas acham que, não tem muito o que fazer, né? Elas estavam num sentido, não sei pra que caminho ir, né? Não tem algo muito específico. Mas aí eu só comentei com elas algo que a Rafa já tinha comentado comigo na época de escolher faculdade, que existem faculdades que é sanduíche, né? Que você faz 2 anos aqui no Japão, 2 anos fora, né? Existem esse tipo de faculdade também. Existem faculdades que têm programas de intercâmbio, que você não precisa... especificamente ir agora embora,
né, para outro país, porque também é um processo, mas que também tem essas outras oportunidades, né? Não desiste do Shingaku, né? Vai atrás da faculdade que faz sentido para você. Ah, eu não quero viver no Japão. Tem muito jovem que pensa assim, por isso fala, eu não vou me esforçar, eu não vou sair da minha zona de conforto se eu nem gosto daqui, se eu não quero viver aqui. Mas saber um japonês em qualquer lugar do mundo Com certeza, é abre válido. muitas portas. Né? Você ir para uma faculdade em qualquer lugar do mundo é válido, né? O conhecimento que você vai adquirir, você vai ter ele para sempre. E a oportunidade que você vai ter através disso também é imensuráveis, né? São inúmeras. Então, vale a pena, né? Você tem que saber o que faz sentido para você. E ir atrás dessas oportunidades, né? E não se travar ali logo de primeira, né? Inclusive, eu comentei sobre o teste de proficiência por causa disso. Existem muitas portas, mas elas vão ser ocupadas pelas pessoas que estão dando passo, né? Estão dando os passos. E é isso que eu enxerguei, porque eu vi muita... A gente sempre falou, né? Os outros estrangeiros, eles fazem o teste de proficiência por conta do visto deles, né? Que é necessário, então a gente não precisa, porque a gente tem visto de longa temporada ou visto permanente. Mas eles estavam tirando o N1. Então não era mais só por causa de visto. Se tiver uma oportunidade para trabalhar em escritório, em outras coisas, vai ser para quem tem o N1. Essa é a realidade, né? E eu sei, e acho que essa que você enxergou, a gente olha o potencial que às vezes eles não estão enxergando, o tanto de jovem brasileiro aqui no Japão que tem potencial enorme, assim, que tem uma habilidade. Eu olho os jovens que eu ajudava, assim, às vezes na escola brasileira, que eu tive algum contato, que saíram da escola, e mesmo que não tenham ido para uma faculdade ou alguma coisa, começou a empreender, fez curso de não sei o quê, e tá aí trabalhando, sabe? Fazendo as coisinhas dele. Assim, eu falo, imagina se um jovem desse se posiciona, vai atrás dessas habilidades e entra no mercado japonês mesmo. Nossa, eles vão muito longe. A gente fez, época que eu fiz um pouquinho de projeto de vida na escola brasileira, a gente fez debates. Os jovens são brilhantes, eles são, tipo, incríveis. Eu falei, olha, esse é o tema. Na outra semana eles estavam ali debatendo intensamente. Algo que a gente às vezes não vê ainda, né? Essa habilidade nos próprios jovens de escola japonesa que tem uma estrutura melhor para isso. Então, eles têm muito potencial. E acho que é isso que me faz, assim, brilhar os olhos para ajudar eles a enxergarem isso. Porque existe um potencial, mas a gente ainda precisa dar uma impulsionada, assim, né? Uma empurradinha que nem eu precisei e preciso até hoje, né? Dessa empurradinha. Pra gente não ficar nesse assunto eternamente, a gente vai pro nosso segundo quadro. Esse eu acho bem legal também. É uma coisa que você queria ter sabido antes. Então, eu acho que ao longo da sua trajetória, você foi aprendendo muitas coisas, né? Tipo, vivendo e aprendendo. Mas se você pudesse voltar no tempo, já saber disso, teria te ajudado, ou que você queria passar para os jovens? Tipo, o que seria, assim? Mas se você quiser ter sabido ali desde o começo, quando você veio pro Japão, ou quando você estava enfrentando alguma barreira. Não sei, eu acho que pode ser muito superficial, mas eu acho que ser diferente é o legal. Nossa, isso é muito bom. Se eu soubesse desde pequenininha, ou nas fases difíceis, né, da infância ou da adolescência, né, eu acho que isso me ajuda, eu me apegaria muito a essa frase. Ser diferente é legal. É legal. É muito bom ser diferente. Ser diferente que traz oportunidade. Não adianta nada você ser igual a todo mundo. É verdade. E mais uma pergunta pra gente finalizando esse assunto também. Você acredita que existem jovens brasileiros que já exercem liderança, mas ainda não se reconhecem como líderes? Sim, na verdade eu acho que são todos, ou muitos, ou todos, né? Porque você deve também concordar, né? Da expressão da forma que se define liderança, né? Que a gente aprendeu, né? Junto nesses finais de semana, que você não precisa liderar nenhuma iniciativa, nenhum grupo, nenhuma atividade, mas você vai ter que liderar a sua vida, né? Então, no momento que você quer que a sua vida avance, ou né, quer melhoria na sua vida, tem seus planos, tem seus sonhos, então você vai ter que liderar a sua vida, né? Então, se for pela essa definição, então todos têm um potencial, né? Todos são líderes e todos têm o potencial de ser melhores líderes, né? Ocupando mais espaços, né? Então, acho que é só se lembrar disso. Né? Reconhecer, né? É isso que a gente aprendeu essa semana sobre liderança, foi muito importante pra mim também.
Você não precisa ser aquela visão muito grande de liderança, né? De liderar várias pessoas. Mas você sendo líder da sua vida já, né? Daquilo que você acha importante, isso é muito importante, né? Basicamente, mesmo liderando uma iniciativa, liderando uma família, liderando a sua vida, basicamente são juntar informações, analisar o contexto e tomar decisões para isso seja a melhor forma de avançar, né? Então, mesmo sendo na dinâmica familiar ou sendo para sua própria vida, você tem que ter essa postura de, né, analisar, né, tomar decisões que façam sentido para você, né, planejar, executar, né? Então, são práticas que realmente faz total diferença na sua vida quando você se enxerga como líder da sua vida, né? Isso é muito forte mesmo, é muito forte. E como você acha que a sociedade japonesa também pode se beneficiar quando jovens com diferentes origens participam mais, ou como a gente falou até agora, se consideram líderes, assim? Como você acha que a sociedade poderia se beneficiar com isso? Eu acho que volta um pouco ao assunto que você mencionou de perguntar, né, quais são as oportunidades e potenciais que os jovens têm aqui no Japão, e eu acho que isso casa, né, com essa pergunta, que seria que o Japão cada vez mais vai precisar de mais trabalhadores, mão de obra, né, dos imigrantes, e existe uma lacuna muito grande entre os próximos imigrantes que vão chegando, entre a classe de gestões, né? Então, os imigrantes que vão chegando para contribuir com essa necessidade, né? Eles vão iniciar o japonês, vão, né, se adaptar à cultura japonesa, né? Para entrar nesse mercado de trabalho. Agora, o jovem brasileiro, né? O jovem imigrante que cresceu no Japão, ele é o perfil perfeito para entrar nessa lacuna, que seria a pessoa que vai fazer a ponte, a conexão entre a gestão japonesa, né, que pode ser o presidente da empresa, né, o Kachou, né, do setor, mas esse japonês não vai conseguir lidar diretamente com o imigrante que acabou de chegar, pela barreira linguística, pelas diferentes das culturas e tais. Então, esse jovem que já cresceu entre duas culturas, domina, né, japonês e português e tem a facilidade de dominar o inglês, então é o perfil ideal para se destacar nesse lugar de, né, gestão, de fazer a ponte, de management, né? Então, eu acho que o mercado, a oportunidade é enorme em todos os setores. Então, se qualquer profissão, qualquer setor que o jovem, né, se enxergar, né, para trabalhar ou para, né, crescer como profissional, com certeza vai se destacar nesse sentido. E a sociedade se beneficia muito também, né? Porque a gente sempre tem algo a agregar que é só nosso. Ai, fico animada. Espero que a gente consiga ver isso logo, logo, né? Então, precisamos acelerar esse processo também. Sim. E pra terminar, agora a gente quer imaginar um jovem brasileiro tá ouvindo essa conversa longa, espero que tenha ouvido até o final. Talvez ele tá pensando sobre o futuro dele, sobre o trabalho. Ele tem algumas ideias, mas ele ainda não sabe como se expressar, não sabe pra quem pedir ajuda. E talvez ele tenha algumas dificuldades que ele acha que ninguém consegue entender. O que você gostaria de dizer diretamente pra esse jovem? Tá se formando ou já se formou? Tá aquela agonia que a gente já sentiu também. Fale com alguém parecido com você. Nossa, sim. Né? Fale com alguém que tem uma trajetória parecida, ou também é brasileiro que cresceu no Japão, né? Fale para ele das suas dificuldades, das suas dores, das suas dificuldades, né? Perfeito. Acho que isso me ajudou muito. Não é? Isso me ajudou muito, perfeito. Muito obrigada, Yasumi. Muito obrigada por esse episódio. Eu não sei se ficou claro pra todo mundo, né? A gente tem muitas coisas que a gente sente, que a gente fala, mas eu espero que tenha ajudado um pouquinho os jovens a entenderem que tem pessoas que viveram por coisas parecidas. E mais do que isso, no nosso caso, tem pessoas que querem ajudar eles a superarem, seja lá o que eles estiverem passando exatamente nesse momento. Então, muito obrigada por esse episódio. Espero que tenha sido bom pra você também. Nasceu E episódio.
E vamos continuar ajudando os jovens a encontrar a voz deles através desse projeto novo e lindo. Muito obrigada pela iniciativa também, por dar essa oportunidade pra gente. E é isso. Muito obrigada. E esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se identificado também. A gente quer ouvir muitas outras vozes a partir de agora. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você tem alguém que você quer escutar um pouco mais sobre a história também, que vive aqui no Japão, deixa aqui nos comentários também pra gente poder entrar em contato com essa pessoa. E se lembre que tem pessoas que querem ajudar vocês, que querem incentivar vocês a descobrirem as suas vozes, os seus potenciais. Então é isso, gente. Muito obrigada por esse episódio. Muito obrigada, Yasui. Isso, E até o próximo episódio.